Fazer um vídeo dizendo por que eu acho que não ocorreu exatamente e que, como eu falei, não sei se eu falei em algum vídeo, mas se houve algum arrependimento em relação à questão de que eu seria protegido, ele seria condicionante, porque o que acontece? Óbvio que eu percebi que seria uma questão sucessiva, no sentido de que não. Se a pessoa acredita em Cristo há muito tempo, isso seria pecado sucessivo por ser uma doutrina externa que eventualmente estaria, né, tendo a imagem de ser uma doutrina derivada de Deus, ou que estaria tentando embelezar de alguma forma a Deus, né, em relação à questão do sacrifício e tudo mais. E isso poderia ser um problema. No entanto, a pessoa não sabe disso. Então são duas situações aqui. O fato dela ser responsável por pesquisar mais, o que seria agravado com a questão do fato dela não saber. Então, no primeiro momento, seria agravado, não, perdão, seria reduzida o peso disso devido ao fato dela ela não saber, ela não sabe que ela precisa fazer a pesquisa em relação a isso, então isso reduz a gravidade. No primeiro ponto, e num segundo momento, também reduz o fato de eventualmente ela estar praticando um paganismo, porque ela estaria praticando um paganismo, vamos dizer, em nome de Deus. Seria exatamente essa circunstância, pelo menos aparentemente, né? Ela estaria eventualmente aplicando ali, talvez, e não exatamente um paganismo, ainda seria um resultado derivado do paganismo, de alguma forma, em nome de Deus, porque teriam feito parecer com que eventualmente isso fosse algo derivado ali do Deus dos judeus e tudo mais. Só que tanto em relação à necessidade de se fazer a pesquisa, e a pessoa não saber que deve fazer essa pesquisa, então, portanto, se reduz, né, a gravidade disso. Como também o fato de ela não saber que aquilo deriva de paganismo e seria algo tentando embelezar a Deus, vamos dizer assim. E que isso, de ela não saber que isso resulta de uma variação doutrinária pagã, de uma doutrina decorrente dos gentios, mas que ainda assim é feita em nome de Deus, por ser feita em nome de Deus, poderia reduzir um pouco, com até boas intenções, poderia reduzir o impacto do que a pessoa está fazendo. E por ela não saber que deve fazer a pesquisa, isso também reduz o impacto do pecado. Então, essa é a minha, vamos dizer, tanto a minha dúvida como a minha tese, no sentido que haveria como reduzir o impacto do que eventualmente se está fazendo. Pode continuar sendo pecado, no entanto, a redução do impacto. Porque o não saber, nesse caso, afeta as duas coisas. O não saber fazer a pesquisa e não saber que a prática contínua dela não é a mais correta. Só que eu não posso afirmar, e aí que tá, não tem essa justamente, por isso que eu falo, eu devo ter feito um arrependimento, se eu me arrependi, eu devo ter feito um arrependimento condicionado, porque eu não sei qual exatamente é o peso da diminuição sobre essas duas circunstâncias, tanto em relação à pesquisa como em relação à sucessividade da aplicação da doutrina cristã como variação doutrinária pagã, mas aplicada em nome de Deus, achando que esses dois fatores, ou todos esses fatores, reduziriam aí a importância, vamos dizer, do pecado, talvez até qualitativamente e talvez até no próprio sentido quantitativo, a ponto de diminuir, como eu falei, talvez anulando a importância de vários pecados cometidos nessa questão da sucessividade. Sim, é uma coisa sucessiva, mas vários desses pecados foram anulados, não todos. Porque não teria como anular todos, já que a pessoa teria a responsabilidade de buscar informação para depois deixar de eventualmente praticar essa porção de doutrina, porção de doutrina sucessiva e porção de doutrina específica. Como eu não sei qual exatamente é o efeito do não saber, qual é o efeito do não se saber que deve fazer a pesquisa, e consequentemente do não saber que aquilo é paganismo, e havendo a possibilidade de que esses pecados, para mim, seriam reduzidos em importância, mas eu não sei o grau da importância que seria reduzido, principalmente na questão sucessiva, né?
mesmo que a pessoa não saiba, mas são situações sucessivamente cometidas. E que, ou melhor dizendo, mas que eu não sei exatamente qual é a importância do pecado diminuído, para mim é mais de zero, mas que poderia ser uma diminuição de pecado muito grande como muito pequena. E se, no caso, a redução da importância do pecado fosse muito pequena, não haveria proteção espiritual. No caso de eu obedecer o cristianismo, obedecer o Novo Testamento, eu não tenho como garantir que eventualmente isso conferisse proteção espiritual, porque eu não tinha certeza disso. Eu não tinha certeza de qual seria o efeito da dúvida sobre essas duas características. Primeiro, em relação ao não se fazer a pesquisa, e segundo, em relação à própria prática do cristianismo em si, no que diz a que isso seria ou serviria como uma tentativa errada de embelezamento de Deus com base em doutrinas estrangeiras. Então é como se eu pudesse praticar doutrinas estrangeiras só porque eventualmente estou fazendo isso em nome de Deus. E por mais que esses dois elementos, ou não saber que se deve fazer a pesquisa sobre isso, por mais que esses dois elementos para mim reduzam sim a carga de pecado, a redução poderia ser baixa. Ela poderia ser uma redução de baixo nível. E eu considerei isso. Não poderia simplesmente dizer, em todas as situações haverá proteção. Eu não tenho certeza de qual é o tamanho do grau de redução de importância do pecado nesse sentido. Então, eu acho que é isso que meio me justifica nesse tema aí, né? E pelo que eu lembro, em relação a esse tema, justamente por não saber qual foi o tamanho da redução da importância do pecado, eu teria que fazer entre aspas. Se eu fosse fazer um arrependimento, eu teria que fazer condicionado. Eu falo, bom, se realmente diminuir muito a carga de pecado, talvez eu esteja errado. Se não, não. Se não, não. Então, já que seria paganismo, já que teria efeitos ruins, né? Então, o cálculo é esse. E, olha,